Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula na área de Novo Testamento. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre o gênero literário dos evangelhos, como ele surge, em que mundo, né, qual é o ambiente a qual ele é organizado, qual é o primeiro evangelista a utilizar, por que se utiliza, quais são as propostas, quais são os pressupostos, ok? Vamos ver os nossos objetivos, os objetivos da nossa aula de hoje. Compreender as características do gênero literário evangelho e suas implicações para a tarefa da interpretação. O outro objetivo, conhecer os mais antigos evangelhos. Palavras-chave: evangelhos, evangelho de Marcos, evangelho perdido de Que, Galileia e guerra judaica. Bem, quando nós falamos sobre evangelhos, nós estamos falando sobre um gênero literário. Semana passada falamos sobre o gênero cartas, né? No mundo do Novo Testamento, nós temos 3 gêneros literários, quer dizer, nós temos 3 blocos ou 3 formas de redação peculiares do mundo da antiguidade ou do primeiro século, aonde emergem os escritos que nós temos como canônicos na nossa Bíblia, certo? Então nós temos o bloco de cartas, que foi o primeiro gênero a ser utilizado. Nós vimos a dinâmica na semana passada sobre a questão da comunicação através das cartas no mundo paulino, que é o mundo greco-romano. Hoje nós vamos ver, né, como uma primeira parte, como uma parte introdutória, sobre como o gênero literário evangelho, ele surge, de onde vem, como é utilizado nesse mundo e assim, qual é o objetivo dele. Porque quando nós observamos, pegamos a nossa Bíblia e observamos o Novo Testamento, nós vemos que ele está organizado em blocos. Certo? Quais são os blocos? Evangelhos, cartas e Apocalipse. Cada um desses gêneros, ou cada uma dessas formas de escrita, cada uma dessas formas de comunicação, ela tem um objetivo específico. Assim, olha aqui para mim. Quando nós observamos ou quando nós lemos um texto dentro de um gênero específico, é interessante para nós, tá? Pastores, pastoras, teólogos, teólogas, sabermos qual é a intenção do gênero. Porque quando ele foi escrito, quando ele foi, redigido, ele tinha um objetivo específico lá naquela época do primeiro século. Quando hoje nós lemos esse texto, que é antiquíssimo, né, do primeiro século, e nós estamos no século 21, nós precisamos perceber quais são ou quais eram esses objetivos, como ele foi organizado, de onde surgiu, quais são os pressupostos, quais são os objetivos. Para quê? Para que nós possamos não fazer ou não realizar uma leitura que nós chamamos de anacrônica, quer dizer, fora do cronos, fora do tempo. Uma leitura mais aproximada do que de fato o texto quis passar.
É claro que nós não conseguimos isso, né, 100%. Nós nos aproximamos daí as propostas de hermenêuticas, as propostas exegéticas, tá certo? Bem, como é que nós então vamos proceder? Vamos para a nossa tela. Quando nós, perdão, olhamos aqui o Evangelho como gênero literário, por que ele é uma literatura? Nós não estamos discutindo, por gentileza, olha aqui para mim, se é inspirado, se não é. Texto bíblico, inspirado. Texto bíblico, palavra de Deus. Percebe? Isso não está em discussão. Texto bíblico fala comigo, fala com você, Deus fala conosco através da sua palavra. .com.br, fechado. Agora, o que nós estamos trabalhando nessas aulas é que é um texto escrito. E se ele foi escrito em uma época bastante distante, veja bem, 20 séculos atrás, quais eram as formas de escrita daquela época? Como é que se relatavam as histórias? E quando se optava por uma forma de relato, qual era o objetivo desse relato? Percebe? Quando eu falo sobre isso, eu estou falando, por exemplo, olha aqui para mim, quando nós estamos, por exemplo, numa roda de amigos, de amigas, né? E aí, de repente, nós começamos a contar piadas, vai. Quando eu conto uma piada, e aí é fato, né? Conta-se uma piada, o outro conta uma piadinha, o outro conta uma piadinha, e aí um vai emendando no outro, não é assim que as coisas são? Quando você conta uma piada, você espera o quê? Que as pessoas ficam sérias, elas chorem? Claro que não. Porque o objetivo desse gênero, dessa forma de comunicação, é trazer alegria, fazer com que as pessoas deem risada. É entrosamento, não é? E basicamente, quando você começa um, o outro começa com o outro lembra de outro, não é assim? Agora, vamos mudar. Eu estou lá com o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 2 aninhos, o João. Aí eu estou lá com o meu sobrinho e eu digo para ele assim, meu querido, senta aqui com a tia. Era uma vez. Quando eu digo, era uma vez, eu não quero contar uma piada, percebe? Eu inicio uma história de cunho infantil. Quem me ouve já sabe o que, né? E aí eu estou perto dos pais dele, do meu irmão, da minha cunhada. Eles já sabem que eu vou começar a contar uma historinha para ele. Mas espera aí, como é que eles sabem isso? Porque a introdução era uma vez, a forma que eu começo a contar a história, ela já é conhecida, percebe? Então, eu tenho um gênero diferente. Então, estava lá com um grupo de amigos, contando uma piada, eu tinha um objetivo. Quando eu estou lá com meu sobrinho, contando uma história e começo era uma vez, eu tenho outro objetivo. Percebe? Eu tenho gêneros diferentes. Eu tenho gêneros diferentes que são percebidos quando eu falo, não é? Porque nós já conhecemos e a gente já sabe quando começa uma piada como é que a coisa precisa desenrolar. E quando eu estou contando uma história infantil. Quando eu coloco isso no papel, é um gênero literário, porque é um gênero escrito. A forma como se escreve uma piada, não sei se ela pode ser escrita, ela é diferente da forma que eu irei escrever, irei narrar uma história infantil, ok? Então, eu tenho gêneros diferentes, eu tenho estruturas diferentes. Quando eu estou contando a historinha lá para o meu sobrinho, eu tenho um objetivo, entretê-lo, não é? Dependendo da historinha, eu tenho um fundo de ensino, não é? Quando eu estou contando a piada, eu tenho um outro gênero e eu tenho um outro objetivo, diversão, risada, confraternização, não é? Então, para cada gênero, eu tenho um objetivo diferente, ok? Quando eu estou no mundo bíblico, eu também tenho essas diferenças. Daí eu tenho as cartas, que nós vimos semana passada. Nós temos hoje, numa introdução, que terá continuidade na aula que vem com o professor
Paulo Roberto Garcia, aonde nós entramos no mundo do Evangelho. Quer dizer, eu tenho uma forma e um objetivo com as cartas e agora eu verei uma outra forma e um outro objetivo com os evangelhos. Tudo bem? Então vamos para os nossos slides. Cadê meu óculos? Aqui, ó. O evangelho como gênero literário. Definição de evangelho. Boa notícia de que o imperador venceu uma guerra e, no período romano, fez a paz mediante a derrota dos adversários. Então, olha aqui para mim, ó. Quando eu escutava, quando lá no primeiro século, eu escutava o Evangelho de César, ó, algo aconteceu, alguma vitória, o imperador, ele alcançou. E nessa vitória, houve pessoas que foram derrotadas, houve povos que se tornaram escravos do império. Quando eu falo império, império romano, tudo bem? Quando eu falo sobre império, quando eu falo sobre César, porque daqui a pouco eu vou começar a falar sobre César, nós estamos em uma estrutura de governo do mundo antigo, especificamente quando nós estamos no mundo do Novo Testamento, nós estamos no Império Romano, ou também chamado Império Greco-Romano, onde eu tenho uma estrutura de governo, onde no ápice, né, da sua estrutura hierárquica, eu tenho um imperador que era considerado como um deus. E aí eu tenho, por exemplo, pontualmente no mundo de Jesus, na época de Jesus, eu tenho César Augusto, aonde ele se auto-intitula Augusto, quer dizer santo, quer dizer alguém separado, o próprio Deus. Perfeito? Quando se ouvia o evangelho desse imperador, essa palavra evangelho, ouçamos o evangelho de César, ouçamos o evangelho. Era uma notícia de alguma conquista que o imperador ou o império havia tido, havia conseguido. E quais eram aqueles, né, que foram derrotados por ele? Isso era o evangelho. Então, quando se ouvia isso lá no primeiro século, havia um objetivo específico. As pessoas que ouviam o evangelho já sabiam que eram notícias a respeito do imperador. Só nisso? Não. Olha aqui na nossa tela. Ó, nós temos também a origem do gênero na Batalha de Maratona com o Império Grego. O que acontecia lá? Ó, quando estavam acontecendo as batalhas e tinha-se as notícias, entregava-se a notícia para o correio da época, né, que era um corredor, e haviam vários corredores, porque assim, corredores mesmo, maratonistas, né, que corriam longas distâncias. Eles levavam essa mensagem até o seu destinatário e lá era lido esse evangelho, quer dizer, essa notícia do que estava acontecendo. Daí deu-se o início, ou surgiu a questão dos maratonistas e da maratona, que é uma corrida de longa distância. No Império Grego, você tem essa situação acontecendo porque as notícias, né, elas eram levadas por maratonistas, homens que corriam grandes distâncias para levarem o evangelho. Que evangelho é esse? Essa notícia sobre o que estava acontecendo nessa batalha. Perfeito? Isso era uma das coisas. Agora uma outra, ó. As crônicas da vida do imperador, quer dizer, eram também falas, notícias, crônicas, né? Sobre o que estava acontecendo na vida especificamente do maior líder do império. E aí, há também, com relação a esse gênero literário, aonde eram notícias sobre a vitória das cidades. E aí passa-se então a ser notícias sobre as vitórias do imperador. Olha aqui para mim. Quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos dizendo que, com relação à história do gênero evangelho, de onde ele surge, de onde ele nasce, tá certo? E assim, como é que ele é visto hoje? Então você tem uma diferença de como ele era visto, reconhecido e utilizado no primeiro século,
A partir do momento que os cristãos utilizam esse gênero dentro das comunidades cristãs, há um outro objetivo. E hoje, quando nós utilizamos o termo evangelho, nós também temos um outro objetivo com ele. Para isso, nós vamos seguir aqui na tela. E aí, que é a dificuldade. Qual é a dificuldade? Com relação ao gênero evangelho, tá? Em nosso imaginário cristão, evangelho significa as boas notícias da vida e salvação de Jesus. Então quer dizer que no primeiro século, quando a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, né? Porque a Bíblia vem desde Gênesis, canonizado, não estou falando de Antigo ou de Primeiro Testamento, estou falando de Novo. Novo Testamento, quando foi escrito, quando foi elaborado o primeiro evangelho, tá? Então tinha-se um objetivo. Ouvia-se muito essa palavra, conhecia-se muito o que era evangelho. O que era evangelho? Era notícias sobre vitórias que o imperador havia conseguido. Aqueles adversários que se tornaram escravos. Antes, eram notícias sobre a batalha que aconteceu no período do Império Grego. Também poderia ser sobre a vida, o dia a dia do imperador. Era tudo ligado, esse gênero, ele evidenciava, ele trazia notícias específicas do alto extrato, percebe? Aí hoje, primeiro século, hoje, quando nós falamos hoje sobre evangelho, falamos com as nossas crianças, o que é evangelho? Né? São as boas notícias, que Jesus Cristo veio e trouxe a salvação para toda a humanidade, certo? Certo. Primeiro século, o gênero é utilizado assim, certo? Certo. A questão é que daqui para cá houve mudanças, perfeito? Houve uma releitura da palavra. E aí nós temos uma coisa interessante, voltamos aqui para a nossa tela, que o gênero evangelho, na verdade, é um enfrentamento cristão ao evangelho de César. Na verdade, né, porque tudo que você estava falando era mentira? Não. Porque, veja bem, eu tenho uma forma de entender, aqui no primeiro século, tenho uma forma de entender hoje, né? Ok? Agora, como é que o primeiro evangelista, que foi Marcos, utilizou esse gênero? Ele utilizou da mesma forma que já era conhecido? Ou ele inovou? Uma coisa que a gente precisa ter clara é que os primeiros cristãos, eles eram craques em pegar gêneros conhecidos e reutilizá-los ou fazerem uma releitura. Percebe? Vou dar um exemplo, tá? Me desculpe os não metodistas, vou dar um exemplo metodista, tá? Me perdoe os não metodistas. É assim, Inglaterra do século XVIII, movimento de renovação da igreja anglicana chamada metodismo, dentro da igreja. Bem, a questão de John Wesley, que era o teólogo, ele era o cara que pregava, que dava os estudos, que ensinava e tal, e ele tinha um irmão chamado Charles Wesley. Charles Wesley era o músico, é aquele cara que compunha as letras das músicas. O que ele fazia? Ele, numa questão de estratégia evangelística, pegava as músicas que eram conhecidas naquele período e mudava as letras, colocavam letras cristãs, letras as quais, né, pegava-se aqui a palavra, a mensagem wesleyana e colocava-se nessas letras, nessas músicas, nessas melodias. Daí, os cânticos, eles rapidamente ficavam conhecidos. Por quê? Se pegava uma melodia já conhecida e só acrescentava, mudava-se a letra. Por que eu estou dizendo isso? Quando nós estamos olhando sobre o gênero literário ou gêneros literários do primeiro século, os cristãos, extremamente, muito, como falo, estrategistas, utilizavam gêneros literários já conhecidos do povo, do povão, e trazia para cá, só que com uma proposta diferente. Vamos seguir aqui na nossa tela. E aí a gente tem assim, o surgimento
do gênero, o Evangelho e o cristianismo. O primeiro escrito cristão a utilizar o gênero literário Evangelho para falar de Jesus foi Marcos. Perceba aqui, ó, o primeiro escrito cristão a utilizar o gênero literário Evangelho para falar de Jesus foi Marcos. O surgimento do gênero, ele é determinado pela guerra judaica. Por quê? Houve um embate, né, dos judeus para com o Império Romano, que desemboca numa guerra, a Guerra Judaica, ou a Guerra Judaico-Romana. Nessa guerra, há a destruição do Templo de Jerusalém e vários desdobramentos acontecem. O que se ouvia muito nessa época falar era do Evangelho. Percebe a palavra, o gênero? Muito do Evangelho. Ouçamos o Evangelho. Dizia-se, falava-se do Evangelho. Que Evangelho? O que era esse Evangelho? A mensagem das vitórias de César. Ok? Então, volta para cá. Marcos, o evangelista Marcos, ou João Marcos, né? Ele se opõe a esse anúncio. Que anúncio? Do Evangelho de César, das suas vitórias, dos eventos, das questões relacionadas à sua família, da derrota dos adversários. Marcos se opõe a esse anúncio. E aí, então, ele se utiliza do gênero literário, tá? Chamado Evangelho, e diz então que o verdadeiro Evangelho é o de Jesus. Marcos, então, pega esse gênero, essa forma de comunicação e traz para o mundo cristão como um contraponto à mensagem de César. Então, quando Marcos, ou João Marcos, se utiliza desse gênero, dessa forma, para falar sobre Jesus, ele está de cara se contrapondo à sua mensagem, a mensagem do Evangelho que ele traz, é o Evangelho de Jesus. Quer dizer, a vitória não é de César, a vitória é de Jesus. Percebe? Então, quando ele propõe, relata, prepara o seu evangelho, o evangelho de Marcos, já é um contraponto. Quando nas comunidades cristãs se ouvia o evangelho, perceba, estou no primeiro século, eu estou em uma cultura iletrada, né? Nós falamos na semana passada e eu quero agradecer pela pergunta. Nós tivemos uma pergunta no fórum de um aluno, me perdoe, eu não recordo o seu nome, e um dos alunos, você pode ver lá, você que nos assiste nessa noite, pediu a bibliografia do livro do Roger Chartier. Na verdade, é Roger Chartier e um outro escritor do qual o seu sobrenome é Cavalo. Ele fala sobre a história, né, da leitura no mundo ocidental, e ele conta essa história para nós desde a antiguidade até a Idade Média. E aí há outros livros, também livros de história antiga, tá? A história no período da Antiguidade Clássica. Você pode ter informações sobre essa questão cultural, de que o falar era o mais importante, e não o escrever e não a escrita, né? Mas aí, quando então eu tenho as comunidades do primeiro século, essas pessoas, ao irem às comunidades cristãs, ao se reunirem lá ao redor da Eucaristia, por exemplo, elas ouviam a mensagem. E aí, ao ouvirem o Evangelho, já sabiam, esse não é o Evangelho de César, não. Esse é o Evangelho de Jesus. Quer dizer, Marcos, ele inicia uma nova utilização, uma nova proposta de utilização desse gênero chamado Evangelho, que é o falar de Jesus. Tudo bem? Vamos seguir aqui para a nossa tela. O Evangelho de Marcos determina o gênero que marcará a literatura sírio-palestinense. Nós temos outros evangelhos, né? Nós temos outros evangelhos canonizados,
como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. E também temos os evangelhos apócrifos, ou chamados extracanônicos. Nós hoje, na pesquisa bíblica, não usamos mais a nomenclatura de pseudoepígrafos, tá? É tudo junto. Não usamos mais, é tudo junto aqui, eu separei. Não usamos mais essa nomenclatura aqui, pseudoepígrafos, tá? Porque o nome, a nomenclatura pseudo, ela dá a entender que seja algo falso, e não é essa a proposta mais, tá bom? Hoje, na proposta que trabalhamos aqui na Faculdade de Teologia, da qual você está fazendo curso, a proposta é, nós unimos, né, para uma leitura mais plena do mundo do primeiro século, nós unimos a leitura dos canônicos e dos extracanônicos. E aí a gente entende que todos os cristãos e cristãs, no primeiro século, tiveram acesso tanto a um quanto a outro. A questão é que, na institucionalização do movimento cristão, quando a igreja ela se organiza lá no final do primeiro século, não, início do segundo século, lá para o terceiro, assim, terceiro e quarto me parece, que ela fecha o cânon, depois de vários concílios, ela pega vários livros, várias literaturas e os canoniza. Hoje, na pesquisa bíblica, nós temos o seguinte pressuposto, tá? Nós lemos e estudamos os canônicos, mas para que nós possamos entendê-los melhor, nós também lemos os extracanônicos. Não são chamados mais de pseudepígrafos, tá? Porque na pesquisa recente hoje, no mundo biblista, nós entendemos que eles são tão importantes quanto, tá certo? A questão é que um bloco foi canonizado, se tornou oficial e o outro não, tá bom? Então vamos seguir aqui na nossa tela. Por isso, aqui no seu slide, no nosso slide, está falando sobre também os evangelhos apócrifos ou extracanônicos, tais como o Evangelho de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena e muitos outros. Nós não temos tempo, tá, para estudarmos esses outros evangelhos pseudepígrafos. Nós estamos só dando um pontapé inicial, uma introdução na questão do evangelho enquanto gênero literário. Semana que vem nós vamos ver também outros, e aí a gente está trabalhando com os canônicos, mas estamos só dando, né, um toque, uma pista para os alunos e alunas de teologia do curso de graduação, que hoje nós temos um mundo maior, tá, de estudo, de pesquisa, do que somente os canônicos, ok? Vamos seguir aqui nos nossos slides. Semelhanças e diferenças, tá, com relação ao gênero. Os evangelhos do Novo Testamento têm um propósito diferente do gênero evangelho do mundo greco-romano. Quais são as semelhanças? Anunciam a vitória de Cristo. Ora, então, veja bem, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm uma proposta diferente do evangelho de César, que é anunciar a vitória de Jesus, do Cristo. Vamos mais uma aqui, antes do nosso intervalo. Diferenças. Fogem do gênero das crônicas palacianas, se constituem uma forma judaica de enfrentar os problemas. Nós vamos ver isso após o intervalo. Em um resumo, Marcos usa um gênero greco-romano em perspectiva judaica. A partir de uma antiga tradução, surge um novo gênero. Nós vamos ver, após o nosso intervalo, algumas características, porque olha lá, ele pega um gênero, uma forma de comunicação que era utilizada, o Evangelho de César, pega e utiliza nas comunidades cristãs, com outro objetivo, ok? Bom intervalo, nos vemos daqui a pouco. Tchau, tchau.
Então, Marcos, ao se utilizar de um gênero já conhecido, o Evangelho de César, ele traz essa forma de comunicação, utiliza esse gênero nas comunidades cristãs, ok? Daí, ó, ele transforma um gênero conhecido em um novo gênero. Por quê? Ele, de cara, ele elabora uma nova forma de se utilizar essa comunicação chamada evangelho, ok? Vamos olhar aqui os nossos slides? Então, ó, o evangelho e a cultura semita. Surge um novo gênero. Qual é esse gênero? O gênero evangelho, utilizado por Marcos. De onde Marcos tira esse gênero, essa ideia dessa palavra, ou dessa forma de comunicar as vitórias do imperador, que era muito ouvida, muito conhecida. Ele pega isso e se utiliza como um contraponto, ok? E aí, quando as comunidades cristãs ouvem o evangelho, sabiam na época que era uma mensagem que era contrária ao governo, percebe? Se no Império Romano se buscava ostentação, riqueza, havia extrema violência, né, tributos muito pesados, injustiça. Ó, a mensagem de Jesus, a partir do Evangelho de Marcos, é contrário a tudo isso. Quer dizer, a mensagem de Jesus, ou a mensagem do Cristo, era uma mensagem que indicava partilha, respeito, acolhimento, bondade, a paz, percebe? Então, de cara, ao se ouvir o Evangelho de Jesus, as comunidades do primeiro século já entendiam que o objetivo era diferente. Por isso surge um novo gênero. Uma outra coisa também que começa a ser entendido ou a ser trabalhado a partir desse novo gênero, ou a partir dessa releitura de Marcos, é o seguinte, olha. Perdão. Na cultura semita, o enfrentamento dos problemas se faz olhando para trás. O passado ensina a enfrentar os problemas do presente. Eu vou ler tudo e depois eu vou explicar, tá? No Antigo Testamento, o recontar dos fatos do passado se tornava uma necessidade constante. Muitos dos salmos, por exemplo, recontam a história da ação de Deus na vida do povo. Podemos constatar isso, por exemplo, nos salmos 49, 78, 105 e 106. Neles aparecem meditações históricas, bênção, visando o fortalecer a fé do povo. Na cultura semita, já havia no Antigo Testamento essa questão do se contar a história ou contar fatos onde houve a intervenção, a ação de Deus. E a questão é assim, se Deus agiu no passado, ele age no presente. Se ele agiu no passado, ele age no presente e ele agirá no futuro. Perfeito? É uma questão de continuidade. Isso a gente aprendeu com os judeus. Percebe? Deus é o Deus do passado, Deus do presente e Deus do futuro. Esse ato de continuidade, tá? Ato de continuidade é uma questão da vivência da cultura semita. Quando eu falo cultura semita, eu estou falando dos judeus, ok? E aí é interessante a gente olhar dois salmos. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. E aí eu estou aqui na tela, tá? Salmo 78 e o Salmo 105. Quando a gente olha especificamente o Salmo 78, é muito interessante porque o que ele faz? Ele vai relembrando, né, aonde houve a providência divina durante a história do povo. Então, 78 verso 2, está aberta aí a sua Bíblia? Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Verso 3.
o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos. Verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. E aí nós vamos seguindo o verso de número 32, por gentileza. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Já começam a contar histórias onde o povo ou algumas tribos do povo de Israel se esqueceram e começaram a se desviar. E aí começa a contar, a narrar o Salmo de número 78, o que começou a acontecer. No Salmo 105 também é muito interessante, todos esses 4 salmos, tá? Que estão indicados, eles falam sobre essas maravilhas que aconteceram ou ações de Deus dentro do povo de Israel, ou no povo de Israel. Por exemplo, 105, verso 5 diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos, dos juízos de seus lábios. Verso 8, lembra-se perpetuamente da sua aliança. Verso 24, estou pulando assim, só destacando alguns, tá? Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou forte. Então, assim, havia na cultura semita a questão do relembrar a ação divina durante a história. Há uma questão também nos evangelhos, tá? Voltamos aqui para a tela. Dentro desse novo gênero, inaugurado pelo evangelista Marcos, o que nós lemos aqui, ó, no primeiro pontinho, no primeiro destaque? Na cultura semita, o enfrentamento dos problemas se faz olhando para trás. É assim, ó. Quando eu estou no Evangelho, estou no Evangelho de Marcos 1. É uma mensagem de contraponto ao Evangelho de César. Perfeito? É o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque Marcos 1:1, se você tiver com a sua Bíblia aí, por gentileza, abra lá. Marcos 1:1, qual é a primeira fala, né? O versículo 1, está escrito assim, eu estou usando a Almeida atualizada, tá? Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, já de início, Marcos está dizendo assim, ó, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Opa, não é de César, é de Jesus. É de Jesus Cristo. A palavra Cristo, nós sabemos que não é sobrenome de Jesus, né? A palavra Jesus Cristo, Jesus vem de Yoshua ou Yoshua, e Cristo, a palavra Cristo vem de crisma, que é ungido. Então, Jesus ungido, o Filho de Deus, quer dizer, o Jesus ungido, o Messias, que é reconhecido Filho de Deus. Esse evangelho que eu passo a narrar, poderia parafrasear Marcos assim, né? Ele fala sobre esse personagem, essa pessoa, esse homem, esse Salvador, percebe? Então, já no início do evangelho, ele já deixa ali ele já deixa de que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele vai estar falando sobre Jesus. E ao falar de Jesus, Marcos é um judeu, provavelmente nós temos vários judeus na comunidade marcana, e aí ele faz valer uma tradição semita. Qual é? Vou pegar na tela aqui de novo, tá? Enfrentar os problemas olhando para trás. O que é isso? Quando você olha para trás, e aí nós estamos dentro da cultura semita, eu percebo e vejo a ação de Deus. Eu aprendo com meus antepassados, com a história do meu povo. Houve alguma coisa, um problema, uma situação, como é que o meu antepassado, como é que o meu avô, o meu tataravô e tal, né, os líderes do passado fizeram. Esse fato passado ilumina o meu presente. Quando eu olho para o passado e trago de lá as histórias da ação divina, da providência de Deus, de como as pessoas resolviam lá, isso me ajuda a resolver os fatos no presente. Por isso, quando nós estamos lendo
os evangelhos, a partir do pressuposto marcano, nós temos várias histórias. Nós temos parábolas, nós temos ações, né? Onde você vê a intervenção divina, a ação de Deus. Por quê? Porque traz relatos, né? O Evangelho ele traz a história, traz relatos de coisas acontecidas no passado que ajudam as questões do presente. Tudo bem? Isso é mais uma característica desse novo gênero chamado Evangelho, que Marcos pega do que já era conhecido e faz uma releitura. Ao fazer uma releitura, existem características peculiares a esse novo gênero ou a essa releitura de um gênero já conhecido naquela época. Ok? Vamos seguir aqui então nos nossos slides. O gênero evangelho no Novo Testamento, torna-se então uma novidade. Por que torna-se uma novidade? É uma oposição ao evangelho de César, é uma forma judaica de enfrentar as dificuldades e os desafios de fé das comunidades nascentes, e nessa nova forma, os eventos e o ensino de Jesus foram relembrados para fortalecer e animar a fé das comunidades. Olha só que legal. Então, Marcos ele pega o gênero, reelabora e ao fazê-lo junto às comunidades, ele expande isso. Percebe? Uma coisa muito mais rica. E aí, outros evangelistas ou outros líderes de comunidades, tais como Mateus, Lucas e João, também se utilizam do mesmo gênero. Então, quando eu leio os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu já preciso saber do seguinte. Voltando na tela. É uma oposição ao evangelho de César. Como eu posso trazer isso hoje? O evangelho é uma oposição a tudo aquilo que traz morte, a tudo aquilo que pode se identificar com a corrupção ou com os ideais que haviam no Império Romano da época, percebe? Uma outra coisa, olha, quando eu leio os evangelhos, essa é uma forma judaica de enfrentar as dificuldades e os desafios da fé das comunidades nascentes. Quer dizer, eu trago o passado, as histórias do passado para me ajudar. E aí, aquilo que os meus pais, os meus avós, né, aqueles que nós chamamos, que a gente tem uma história aí, né, da família, da fé, não apenas com parentes diretos, mas pessoas que ao longo dos anos, das épocas, das décadas, né, vieram perseverando na fé. Isso me ajuda hoje, isso me ensina hoje a valorização do que aconteceu no passado, percebe? E por último, nessa forma dos evangelhos, o ensino de Jesus é relembrado para fortalecer e animar a fé das comunidades. Tudo bem? E aí, quando a gente olha o mundo antigo, especificamente no período do Império Romano, que está nos tempos de Cristo ou nos tempos de Jesus, nós vimos na semana passada, estamos trazendo hoje novamente, que existem locais onde os gêneros são mais abrangentes ou onde foram mais utilizados. Nós vimos a respeito das cartas na semana passada, aonde nós tínhamos essa abrangência, no mundo da Ásia Menor. Nós temos aqui no mundo grego, no mundo romano, então aqui nós temos mais ou menos, ou uma maior parte, no mundo paulino. Vimos semana passada. E hoje nós estamos vendo que o gênero evangelho, ele se estabelece no mundo a qual nós chamamos sírio-palestinense, ok? Que é o mundo de Jesus. E aí nós temos então essa abrangência geográfica do gênero evangelho. Então, nós estamos aqui, mundo sírio-palestino. Esse é o mundo de Jesus.
Nós temos aqui as divisões, e aí uma coisa que a gente tem que chamar atenção é a região da Galileia, a região escolhida por Jesus para estabelecer e desenvolver o seu ministério. E aí nós temos os evangelhos estabelecidos nas seguintes regiões, tá? Essa é a nossa proposta. Na Galileia, o evangelho perdido de quê? Que daqui a pouco nós vamos falar o que é esse evangelho perdido de quê? O evangelho de Marcos e o evangelho de Mateus. Então eu volto à tela. Então nós temos nessa área da Galileia estabelecidos evangelhos, ou surgiram os evangelhos estabelecidas comunidades. De quê? De Marcos e de Mateus, ok? E aí a gente segue na Transjordânia, o evangelho de João. Na Transjordânia, o evangelho de João. E nós temos na Síria o evangelho de Lucas. Perceba que as comunidades, elas não estão juntinhas. As comunidades, né, dos evangelistas, a comunidade matiana, marcana, lucana, a joanina, elas estão em locais específicos e não estão pertinho. Nós temos comunidades estabelecidas em locais específicos. Isso é muito importante. Por quê? Se eu falo que eu sou uma cristã, né, aqui que nasceu em São Paulo, eu tenho no São Paulo, Brasil, né, uma cristã brasileira, você percebe ou você sabe que há características no cristianismo brasileiro que é diferente, por exemplo, do europeu, que é diferente do africano, que é diferente do australiano, porque eu tenho uma gama cultural diferenciada. O núcleo da mensagem da salvação é a mesma, se somos cristãos e cristãs. Agora, há especificidades referentes ou de acordo com cada cultura, não é? E os líderes trabalham de formas diferenciadas, preservando o núcleo nos continentes diferentes ou nos locais diferentes, ok? Quando eu estou nos evangelhos e percebo que eu tenho localizações diferentes, eu vou voltar para a nossa tela, Galileia, Transjordânia e Síria, eu tenho também estratégias diferentes, percebe? Quando eu estou no mundo de Marcos, eu tenho uma estratégia. Quando eu estou no mundo de Mateus, eu tenho uma outra estratégia. Quando eu estou em João, eu tenho outra estratégia. E quando eu estou em Lucas, eu tenho outra estratégia. Eu vou repetir. O núcleo da mensagem é a mesma, mas eu tenho ênfases diferentes nos evangelhos. Daí, eu tenho um evangelho que conta uma história, outro que conta a mesma história, mas muda ou acrescenta ou retira algumas coisas. E aí eu posso dizer assim, né, eu estava dando aula na escola dominical, na igreja em que eu ajudo a pastorear no domingo, e aí falando sobre os evangelhos, né? E a pergunta é assim, então a Bíblia, ela errou? Não. São as ênfases dos evangelistas das comunidades que são diferentes, são diferenciadas. A mensagem está lá. O núcleo da mensagem, Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade e tal, está lá em todos os evangelhos. Percebe lá o que nós vimos as características dos evangelhos a partir de Marcos? Agora, a forma, as estratégias, elas mudam um pouco. A estrutura do próprio evangelho, por exemplo, de João, que vocês virão na semana que vem com o professor Paulo Garcia, é absolutamente diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, chamados sinóticos. A palavra sinótico significa semelhante. Nós temos estruturas semelhantes em Mateus, Marcos e Lucas, e em João, que em João é absolutamente diferente. Por quê? Nós estamos em estruturas culturais diferentes, em situações diferentes. O núcleo da mensagem é o mesmo, mas a apresentação dessa mensagem ela é diferenciada. Tudo bem até aí?
Nós vamos seguir em mais uma tela, por gentileza. E aí, vamos lá. Ó, Evangelhos sinóticos, teoria das duas fontes. Nós temos, na história dos evangelhos, nós temos o evangelho canônico, né? Conhecido de Marcos, de Mateus e de Lucas. Só que nós temos também um evangelho que surge no ano 50 depois de Cristo, que é o evangelho de quê? Evangelho de quê? A palavra que é a abreviação de Kelly, que é a palavra fonte em alemão. Havia um texto utilizado pelos cristãos no ano de 50, chamado, não tem nome, havia um escrito, ele não era evangelho, ele não tinha nome, tá? Como é que eu afirmo que existiu esse evangelho ou esse escrito que falava sobre os ditos de Jesus? É isso que nós vamos ver. Para isso, eu vou lhe mostrar um livro que ajuda a gente a entender isso, tá? É esse livro aqui, Evangelho Perdido, o livro de quê? Do Burton Mac. Esse livro fala sobre a proposta de organização, fala e une, né, os relatos, os extratos que há em Mateus e em Lucas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e ele faz uma proposta sobre a organização desse evangelho. Então, quando nós estamos no mundo dos evangelhos, nós temos Marcos, ok, que é o mais antigo dos evangelhos canonizados, e nós temos a fonte que surge em 50, o Evangelho de Marcos em 67, de 67 a 90, tá? De 67 a 90 é a proposta nós fazemos. Você pode encontrar datas diferentes, tá bom? E de 80 a 90 nós temos o Evangelho de Mateus e de Lucas. Qual é a teoria das duas fontes? É o seguinte: havia, já em 50, um evangelho ou um escrito aonde continha os ditos de Jesus, uma coleção de ditos. Ó, Evangelho Perdido de quê? Vou explicar aqui. Essa coleção de ditos, ela falava especificamente sobre o ensino de Jesus como orientador da vida. Veja bem, olha aqui, eu vou pegar esse texto, aonde nós temos aqui uma proposta do livro de quê original, e vou ler o texto, tá? Então, ó, como seria esse evangelho? Foi remontado. Estes são os ensinamentos de Jesus. Vendo a multidão, disse a seus discípulos: felizes são os pobres, o reino de Deus é deles. Felizes são os que têm fome, eles serão saciados. Felizes são os que estão chorando, eles hão de rir. Vou pegar uma outra passagem. Pode um cego guiar outro cego? Os dois não vão cair num buraco? O discípulo não é superior ao mestre. Basta ao discípulo ser igual ao mestre. Percebe? A coleção de ditos que está nesse escrito chamado de fonte que, ou de livro de que, ou livro perdido de que. Por que é que? Porque o estudioso que percebeu, os estudiosos que perceberam, né? Isso, ao fazer a comparação sinótica, o que é isso? Pegou os relatos ou o texto de Mateus, de Marcos, de Lucas, emparelhou. E percebeu, vou voltar na tela, e percebeu o seguinte, deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Percebeu o seguinte, ó,
ele percebeu, ou eles perceberam, tá? Que Mateus e Lucas há uma estrutura semelhante a Marcos. Quer dizer, provavelmente, Mateus e Lucas leram Marcos para organizar os seus evangelhos. Nós temos textos de Marcos que estão em Mateus e estão em Lucas. Tudo bem? E aí a gente tem um nome para isso na academia que se chama dependência literária. Então, Mateus e Lucas, ao organizarem os seus evangelhos, eles se utilizaram de Marcos. Por quê? Marcos foi o primeiro escrito, certo? E aí, ao emparelharem os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, perceberam que, vou voltar aqui para a tela, que existiam escritos que estavam em Marcos, eu vou apagar isso aqui que está muito bolado. Perceberam que haviam escritos em Mateus e em Lucas que não havia em Marcos, mas os escritos que haviam em Mateus e Lucas eram idênticos. Oxe, calma aí. Uma coisa é você ouvir uma mensagem e transcrever essa mensagem, percebe? Você não irá escrever ipsilítere. A questão é que ao se estudar os textos dos evangelhos sinóticos, quer dizer, Mateus, Marcos e Lucas, perceba que sinótico não entra João, tá? Quando se emparelha os textos, se percebeu que haviam escritos idênticos em Mateus e em Lucas que não tinha em Marcos. Começou-se então a unir esses escritos. O que tem de igual, de idêntico, aqui em Mateus e em Lucas que não tem em Marcos? E aí então formou-se um outro bloco. Daí surge então a proposta de que havia no ano posterior, a partir de 50, um escrito de ditos de Jesus, ditos sapienciais, só os ensinos diretos de Jesus, das quais as comunidades se utilizavam antes do evangelho escrito de Marcos. Isso é uma proposta, tá? Daí nós temos a teoria das duas fontes. Por quê? Porque existem textos em Mateus e em Lucas que não são encontrados em Marcos. Como é que Mateus e Lucas podem ter escritos idênticos? Eles leram de alguma fonte. Eles leram e copiaram de uma mesma fonte. Percebe? Daí a proposta de termos uma fonte, né, um escrito de ditos, e aí esse livro nos ajuda muito, porque ele expõe essa proposta e essa teoria, e nós trabalhamos em cima dessa teoria, aonde Mateus e Lucas se utilizam de duas fontes para organizarem os seus evangelhos, a fonte Q e a fonte Marcos. Perfeito? Então, eu vou voltar para cá, ó. Aqui nos nossos slides, estamos encerrando já para irmos para o nosso outro intervalo. Então, nós temos a teoria das duas fontes, que são Mateus e Lucas se utilizam de Marcos e dessa fonte de ditos para organizarem os seus evangelhos. Agora, Marcos não, perceba? Marcos, ele escreve o seu evangelho e Lucas e Mateus também se utiliza dele. Teoria das duas fontes é que Mateus e Lucas se utilizam de duas fontes para organizarem os seus evangelhos. Ok? Daí, quando nós fazemos o estudo sinótico, e depois do intervalo eu vou mostrar uma outra literatura, uma outra bibliografia,
nós temos textos paralelos com acréscimos ou não. Tudo bem até aí? Ok? Nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco nós retornamos. Tchau, tchau.
Então, quando nós falamos sobre fonte que, de repente muitos e muitas de vocês que nos ouvem nessa noite podem nunca ter ouvido falar, né? Porque nós estamos acostumados e acostumadas a trabalharmos com os canônicos, perfeito? E aí quando a gente vê aqui, ó, aqui na tela, fonte que é uma proposta, por que é uma proposta? É uma proposta porque quando eu leio Mateus e Lucas, eu tenho textos similares, idênticos, e eu estou falando no grego, tá? Eu tenho textos idênticos que não tem como. Mesmo que alguém ouça, né, uma mensagem e transcreva, ela nunca vai escrever com as mesmas palavras, com as mesmas pontuações. Quando há isso, é porque foi cópia, percebe? E quando nós vemos o texto em grego dos evangelhos sinóticos, quer dizer, de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós percebemos que existem textos em Mateus e em Lucas, que não estão em Marcos, que são idênticos. A proposta é, eles utilizaram uma mesma fonte, da qual Marcos não se utilizou, e compilaram, perfeito? Isso dá o nome de dependência literária, tá certo? E aí nós vamos ver algumas características do evangelho perdido de quê? Voltando, né, lembrando aqui que por que é só o quezinho, é a abreviação de Kelly, que em alemão significa fonte, palavra fonte, né? Então é a fonte que, por isso que se diz fonte que, ou o evangelho de quê? Um evangelho fonte. Por que um evangelho fonte? Porque foi o primeiro a ser escrito com os ditos de Jesus. O que são ditos ou ditos sapienciais? É o ensino de Jesus orientador da vida. Nesses ditos, na fonte que, ou no livro perdido de que, não haviam histórias, não haviam parábolas, percebe? Não havia fala sobre a infância de Jesus, são os ensinamentos dele, que constam de Mateus e de Lucas e de não de Marcos, ok? Vou seguir aqui. O evangelho perdido de quê? É uma possível fonte escrita, a mais antiga, por volta do ano 50, é fruto da Galileia Central, não aparece com o nome de evangelho, conhecida a partir de Mateus e Lucas. Por quê? Há uma dependência literária. O que é dependência literária? Eu tenho o mesmo texto em Mateus e em Lucas, então eu tenho dependência. E não é assim, ó, tem uma citaçãozinha que é igual. Não, tem várias partes desses dois evangelhos, das quais nós vemos lá no texto em grego, que é ipsiliter, é cópia. Então é uma dependência, né? Eles poderiam ter lido um evangelho um do outro, muito dificilmente. Eles tiveram, foi uma mesma fonte. Na verdade, eles tiveram duas fontes. Uma fonte mais antiga, chamada de quê, e a outra fonte que é Marcos, tá? Eu estou voltando porque para muitos e muitas essa é uma nova informação e a gente trabalha com essa informação na academia, tá certo? Quando a gente trabalha os evangelhos, a gente percebe essa teoria, que ela é utilizada e é muito utilizada na academia, onde nós temos essas duas fontes, das quais o evangelho de Mateus e de Lucas se utilizou para organizar os seus evangelhos, tá bom? Bem, vou seguir. E aí, então, vamos para o evangelho de Marcos, que é o evangelho canônico mais antigo. Deixa eu falar uma coisa antes. Nós temos um livro chamado, você tem um livro chamado Sinopse dos Evangelhos. Vou mostrar aqui nesta de cá. Sinopse dos Evangelhos. Esse livro, chamado Sinopse dos Evangelhos, ele trabalha, né, ele faz esse trabalho aonde ele tem a comparação, ele faz a comparação entre os sinóticos e a fonte que. Muito interessante esse livro do Collins, tá? Então ele pega aqui, ó, no texto, tá vendo? Olha como é.
ele pega os evangelhos em colunas e organiza esses evangelhos. Então você tem o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e a fonte Q nesse livro aqui, tá certo? Então, se você tiver interesse, é uma indicação bibliográfica. Bem, então vamos lá. Evangelho de Marcos, local de redação. É importante a gente saber o local? É importante, porque dependendo da localização, a gente tem toda a carga cultural, todas as ênfases propostas, todo o ambiente aí, né? Então, nós temos uma localização tradicional, quer dizer, a tradição, uma grande parte, diz que, perdão, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Quais são os argumentos usados para isso? O uso dos latinismos, a tradução de palavras hebraicas e aramaicas, quer dizer, há um desconhecimento dessas línguas pela comunidade e o desconhecimento da geografia da Galileia. As rotas das viagens de Jesus são improváveis. Nós temos uma outra proposta, tá? Uma nova proposta de local de redação, a Galileia. Os argumentos usados para defender essa proposta são: os termos latinos usados são de âmbito militar, próprio de regiões dominadas. Observe que, se nós defendemos ou se nós cremos que o Evangelho de Marcos ele foi escrito, foi elaborado no período de 67 a 90, que é a nossa proposta, então nós temos uma área dominada e que enfrenta a questão da guerra judaica ou da guerra romano-judaica, onde há um enfrentamento direto ao império. O império vem sobre os judeus, causa a destruição do templo e muitas outras coisas. Então, quando você observa essa linguagem militar presente no Evangelho de Marcos, você pode então partir, ter esse pressuposto para alegar, ou como uma das alegações, de que o Evangelho de Marcos ele é de origem galilaica e não romana, como se diz a posição tradicional, tá bom? Qual é um outro argumento? As traduções do aramaico podem indicar presença de gentios na comunidade marcana, mas isso serve também para a Galileia. Então, nós temos dois pressupostos, tanto presentes na proposta para Roma como para a Galileia. Terceiro, as rotas de Jesus descritas por Marcos omitem propositadamente a capital romana Séforis. É muito interessante porque quando há uma omissão no texto, ela também tem uma intenção, né? Se você buscar no mapa da antiguidade Séforis, a cidade de Séforis, você verá que é uma cidade muito importante, é uma capital grande, e em nenhum momento o texto de Marcos cita, né, essa cidade. Por que não? Talvez porque daria uma visibilidade a um adversário. Talvez porque quando você omite, você traz uma mensagem a qual você está excluindo ou você não quer dar tanta importância. Bem, isso pode ser, aí eu volto aqui, um dos argumentos. Além disso, isso aqui é muito importante, o Evangelho tem seu centro na Galileia. Então, a maior parte das histórias, ou a grande parte das histórias narradas por Marcos, acontece na Galileia. O ministério de Jesus em Marcos é centrado na Galileia. Percebe? Então, por que não o escrito ter origem nessa área? Nós trabalhamos aqui na faculdade com essa proposta, tá certo? Você pode aceitar,
você pode não aceitar. É uma proposta e nós estamos aqui mostrando os nossos argumentos para isso, tá certo? Ok? Vamos seguir aqui no nosso texto ou nos nossos slides. O Evangelho de Marcos. Existem temas centrais no Evangelho de Marcos. E tem uma coisa muito interessante também, olha aqui para mim. O Evangelho de Marcos, ele é composto por 16 capítulos, certo? E aí nós temos uma proposta também. No Evangelho de Marcos tem uma coisa muito interessante chamado segredo messiânico. Vou escrever aqui na tela, ó. Segredo messiânico. Dos capítulos de 1 a 8, toda vez que tem uma cura, Jesus fala assim, ó, não fala para ninguém. Ou então vá até o sacerdote, oferece, né, o que é pedido na lei de Deuteronômio, mas não conta para ninguém. E de repente você está lendo o Evangelho, mas que coisa, como é que é assim? A pessoa é curada, a pessoa é cega, começa a ver, é paralítico, começa a andar e outras coisas mais. Como é que não é para contar? Isso é proposta narrativa. É aquela questão assim, isso se chama segredo messiânico, tá? E aí quer dizer assim, quando fala para não contar, é porque é para contar, é para falar. Então você tem uma estrutura, como é que fala? É uma estratégia narrativa no Evangelho de Marcos. E aí é uma coisa muito interessante, quando a gente olha o bloco, que eu tenho de 1 a 16, de 1 a 9, de 1 a 8, você tem essa questão no capítulo 9 também. Mas no capítulo 9, que a gente está aqui exatamente no meio do bloco de 1 a 16, você tem o encontro de Jesus com a mulher Cirofenícia. A mulher Cirofenícia, quando se encontra com Jesus, ou na verdade assim, Jesus se encontra com a mulher, diz o texto assim, e Jesus foi para as regiões de Tiro e Sidom. Opa! Quando o texto diz que Jesus vai para a região de Tiro e Sidom, ele está saindo do que nós chamamos de Terra Santa. Ele está saindo dos limites da Terra Santa. Ele está indo para a terra impura. Olha só que coisa legal. Ele está saindo desse domínio aqui dos judeus. Ele está indo para povos diferentes. E lá ele encontra uma mulher. E no diálogo com essa mulher, a mulher trava uma conversa com ele, um diálogo, de onde ele reconhece a fé dessa mulher. Deixa eu fazer uma pergunta para ti. De onde é que ela ouviu a pregação de Jesus? Como é que ela sabe que ele é o Messias esperado? A mensagem do Cristo já havia extrapolado os limites da Terra Santa. E aí, Jesus, na proposta de Marcos, é o primeiro missionário que vai além de sua cultura. Ele mesmo está ensinando para os seus seguidores que nós precisamos expandir, ir além. Isso por quê? Porque lá no texto, no início, de repente a gente não dá muita bola, está dizendo assim, e ele vai para as terras de Tiro e Sidom. Opa! Ele sai dos domínios da Terra Santa, que para o judeu é uma coisa muito importante, certo? Ele vai até povos que não são especificamente dos judeus. Ele próprio dá esse exemplo. E aí é muito interessante porque dentro do bloco de 1 a 16, quando chega no 9, que ele tem esse encontro com a mulher Cirofenícia, olha só, mulher Cirofenícia, ela não é judia, Cirofenícia, ela reconhece, ela ouviu falar e ela dialoga e ela ganha o diálogo e Jesus reconhece a fé dessa mulher que não é judia. Olha só que coisa, ele está numa terra fora, está com uma estrangeira, ele está fazendo missão, percebe? E a mensagem já extrapolou. Bem, a partir desse encontro para frente, até o 16,
16, não há mais a proibição. Muito legal. Porque aí a mensagem se desvelou, a mensagem é para todo mundo, a mensagem é para ser falada, a mensagem é para ser dita em todos os locais, para todas as pessoas. Então você tem uma estrutura de 1 a 8, aonde você tem a questão do segredo, para que não se conte, e é interessante porque quem é que reconhece que Jesus é Senhor e Salvador de 1 a 8? Os demônios. Todo quanto demônio que aparece de 1 a 8, todos eles sabem quem Jesus é. Agora o pessoal que está junto com Jesus mesmo não sabe. Isso é muito interessante. Isso se chama estratégia literária, tá? E aí você tem de 1 a 8 esse bloco do segredo, você tem 9 o encontro com a mulher samaritana, e depois no 16 você já tem um Jesus que ele já é reconhecido, e assim, sempre se fala, né? Para se falar, para se levar a mensagem. Aí você tem, no final, no capítulo 16, você tem a proposta missionária. E é muito interessante que em todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, perceba e faça essa leitura depois, os últimos capítulos, eles sempre dão um direcionamento missionário. É muito interessante essa proposta. Mas aí, a gente volta aqui para a nossa tela, e aí nós temos temas centrais do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um desafio ao segmento radical que é o discipulado. Por quê? Porque nós temos no Evangelho de Marcos um termo grego que é o akolotel. O akolotel é o termo, é a palavra que nós traduzimos por seguir, que na verdade seria segmento. O Evangelho de Marcos é um evangelho que ele, diferente de Mateus, de Lucas ou mesmo de João, vou pegar só nos sinóticos, tá? Quando eu falo assim, pegar só nos sinóticos, eu estou dizendo Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o evangelho que começa pelo discipulado. Percebe? Quando você lê Marcos capítulo 1, já tem um chamado logo no começo. Em Mateus começa pela genealogia, o nascimento. Lucas começa com uma outra história. Agora, em Marcos começa pelo chamado. Isso também é intencional, porque ao se estruturar os relatos, você coloca o que você entende mais importante na frente. Quando eu coloco, né, coloco os relatos dos evangelhos juntos, eu percebo a ênfase de cada evangelista e percebo a ênfase de cada uma das comunidades. Ora, em Marcos eu tenho muita utilização desse termo, akolotel, que é segmento, que é o seguir. E esse seguir, olha, veja bem, não é assim, eu vou seguindo atrás, né? Vou fazer igual. Não. Esse segmento que vem de akolotel significa isso, eu agora tomo a sua mensagem como minha. Olha só que coisa muito interessante. Quer dizer que quando eu sigo a Jesus, não é só assim, enfileiradinho, seguindo, põe o pé aqui, põe o pé... Não é isso. O seguimento a Cristo, ou seguir a Cristo, a partir de Marcos, que é o discipulado, nessa palavra grega, a questão semântica quer dizer, o sentido maior é, eu tomo a partir desse momento a tua mensagem como minha. Quando nós estamos em Marcos capítulo 1, quando ele fala sobre o chamamento dos discípulos ou a vocação dos discípulos, depende da versão que você está lendo, né, a tradução ou o subtítulo que ali está, você tem essa proposta de que os discípulos, os pescadores que estavam ali, né, frente à beira do mar da Galileia, ao aceitarem o convite de Jesus, e aí Jesus inverte, né? Por que Jesus inverte? Porque nesse período do primeiro século, a pessoa, né, o homem, né, com 30 anos, que é a maioridade judaica, ele chegava até o mestre e dizia, o senhor me aceita como discípulo? O mestre poderia aceitá-lo ou recusá-lo. Era assim que era. Aí Jesus inverte o negócio. Não são eles que vêm até Jesus. Olha só, é Jesus que vai até eles. E aí alguns textos, tem um texto que fala, não foi vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi. Porque ele inverte, e aí ele vai até os pescadores, os chama,
E quando eles, e o texto diz, rapidamente, prontamente, seguiram Jesus, quer dizer que aqueles homens, ao aceitarem o chamado ou o convite do Cristo, tomaram a mensagem dele, a vida dele, como sua. Isso significa seguimento em Marcos. E aí vamos seguir aqui na nossa tela. Bem, um outro tema central também em Marcos é que Jesus faz a paz mediante o oferecimento de sua vida. Lembra que o gênero evangelho é um contraponto ao evangelho de César, certo? Como é que era a paz estabelecida no Império Romano? Era a pax romana. Era a paz através da violência, através da imposição. No evangelho de Jesus, a paz se faz através do oferecimento da vida, da doação em benefício do outro. Perceba que a lógica é contrária. Perceba que ele inverte a lógica da mensagem, ok? Vou seguir aqui no tema central. Nós temos também, no capítulo 13, uma crítica ao templo, que reflete o cerco promovido pela 10ª Legião Romana. O tema clássico da tradição profética, não confiar em edificações romanas. E aí no capítulo 3, Jesus já começa direto, né? Perdão, que ele vai derrubar aquele templo e irá reedificar em 3 dias. Ele está falando de outra coisa, né? E aí o não confiar em edificações humanas, que já é um tema de longa data na tradição judaica. Isso também é exposto como tema central em Marcos. Vamos seguir. No capítulo 4, esse texto aqui é muito legal. No capítulo 4, especificamente dos versículos de número 35 até o de 41, é um tema porque fala sobre quando Jesus acalma a tempestade. E aí é muito interessante porque nós temos alguns verbos presentes nesse texto, a qual dá o sentido no grego de ordem. E toda vez que Jesus aparece sobre o mar, acalma o mar, o texto está evocando uma tradição do Antigo Testamento que significa caos. Todas as vezes que o mar aparece nos textos do Antigo Testamento, está falando sobre caos, está falando sobre algo que não é bom. Percebe? E aí em Marcos capítulo 4, quando Jesus ele acalma a tempestade, ele está acalmando ou está pondo ordem no caos. Quando ele está trabalhando ou quando ele dá a ordem para que o mar se acalme, porque é uma tempestade que acontece repentinamente, característica do lago da Galileia, né? Porque não é mar, é lago, mas tudo bem. Quando eu uso a palavra mar, eu tenho também uma intenção teológica que fala sobre caos. Se eu estou percebendo que Marcos ele pautou o seu evangelho, né? Pegou do que era conhecido e trouxe, e está utilizando como um contraponto ao evangelho de César. Lembra que quando nós estamos estudando o Império Romano, tem uma fala dos romanos que diz que é do mare nostro, né? O mar é nosso. Quando nós lemos a passagem em Marcos 4, Jesus coloca essa fala romana por terra. O mar não é dos romanos. O mar também está sobre o jugo ou sobre o poderio do próprio Jesus. Isso é muito legal. A gente fazer essas conexões, da história, da cultura, e a gente perceber isso visivelmente no texto. Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer essas pontes? Porque lá no início há uma proposta de se perceber quais são os objetivos dos gêneros literários. E hoje, especificamente, nós estamos falando sobre o gênero literário evangelho, a partir de Marcos. Na semana que vem, o professor Paulo Garcia vai estar trabalhando os outros evangelhos,
tá bom? Vamos seguir então aqui na nossa tela. Síntese da nossa teleaula de hoje. O gênero literário evangelho, originalmente greco-romano e ligado às elites palacianas, tornou-se, marca aí, mensagem de esperança para as comunidades cristãs pobres da Galileia e Sírio-Palestina. Primeiro ponto. 2. Seu grande objetivo era relembrar episódios da vida e também ensinamentos de Jesus, e inspirar as comunidades a adotarem uma postura de fé diante dos conflitos que as cercavam. Terceiro, esse gênero é uma característica da região sírio-palestinense. Outro ponto, os dois mais antigos evangelhos são Fonte Q e Evangelho de Marcos. O que os diferencia? A Fonte Q, ela não foi canonizada, né? Porque depois, com a utilização ou com a vinda do gênero narrativo, a partir de Marcos, de 67 a 90, que ele surge, provavelmente ele surge, né? O evangelho, na forma narrativa, ela ganha popularidade. E aí, nós só temos os resquícios da fonte Q, ou do evangelho perdido de Q, lá em Mateus e Lucas, que surgem um pouco mais depois. Os evangelhos narrativos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, eles ficam mais populares nas comunidades cristãs. Daí, nós temos aquele esquema das cópias que são feitas e se perde, tá, o evangelho de Q de 50. Quando, bem mais para frente, nas pesquisas, une-se os textos, começa a se perceber essas semelhanças, essa dependência literária entre Mateus e Lucas. Tudo bem? Vamos seguir aqui na nossa tela. Então, nós temos a fonte Q, que é base da teoria das duas fontes. Perceba, é uma teoria, é uma proposta, tá? Que nós utilizamos aqui. Que é o evangelho de uma comunidade da Galileia Central que valoriza o ensino de Jesus. O evangelho de Marcos quer desafiar o seguimento de Jesus, enfrentando e vencendo o medo. São temas centrais do evangelho de Marcos. Bem, quando nós percebemos as nuances, os pressupostos do gênero literário do evangelho, fica muito interessante a nossa leitura, viu? E aí, quando você pega o bloco dos sinóticos, quer dizer, Mateus, Marcos e Lucas, com essa proposta, é um contraponto ao Evangelho de César. Olha, é uma forma de fortalecer a fé das comunidades. Eu olho para eventos passados, para o que Jesus fez, e isso me ajuda a seguir a caminhada, me ajuda a enfrentar as questões da fé no dia a dia. Bem, eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Perguntas, propostas, sugestões, coloquem lá no fórum de dúvidas, que nós estaremos respondendo algumas hoje e outras a partir de amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.